Olá, povo! E aí, o que acharam, minhas pessoas queridas, desse nosso simulado? O texto foi meu. Você percebe que eu usei algumas marcas de oralidade e tal. Um momento assim de reflexão, fiz esse texto. Até publiquei no Facebook há um certo tempo. E eu resolvi colocá-lo nesse nosso primeiro simulado. Por que não? E eu quero lê-lo. O calor dos encontros marcados e a frieza do vamos marcar. Eu sou do tempo em que o ponto para encontrar os amigos era na frente das Americanas ou na frente da Mesbla, no centro do Recife. Ao evento marcado com 10 dias de antecedência, sem WhatsApp, Facebook, celular nem fixo, quem chegasse primeiro, Então, quem chegasse primeiro a esse evento, tá bom? Deixar bem claro para você, quem chegasse primeiro ao evento. Então, esse chegar aqui, ó, está pedindo a preposição a. Chegar ao evento. Então, você percebe que esse ao evento é um caso de regência, e a pessoa tomava um chazinho de cadeira, ou até levava um bolo. Essas aspas aí estão marcando o quê? Uma expressão de marca de oralidade. Né? Isso é uma contextualização linguística muito forte, que hoje estão solicitando muito em prova esses detalhes. Mas, por fim, todo mundo se esbarrava para bater perna e ser feliz. Bater perna é uma expressão muito utilizada nos anos 90, anos 80, 90, a ideia de sair com alguém. Você bater perna com os amigos, sair com os amigos. Tá bom? Então tinha muito isso aqui, e por isso que está, entre aspas, para dar essa ideia de marca de oralidade para o contexto. Hoje, então, você percebe, eu sou do tempo, dá uma ideia de passado, né? Esse do tempo, eu sou lá daquele tempo. Hoje, a gente encontra, então você percebe que houve aqui uma mudança, esse aqui ele começou a falar, primeiro parágrafo passado, aí aqui ele traz para a nossa realidade temporal. A gente encontra, você percebe que a marca de oralidade também, encontra por acaso alguém na rua e com toda a tecnologia existente, este diz, este é alguém. Diz, bora marcar? Marca de oralidade também, que está marcando o discurso direto. E em ritmo ressabiado, assim, meio desconfiados, nós respondemos, bora. E ninguém vai. Reticências aí marcando uma expressão de reflexão. E para o grupo que conseguiu se reunir, o sentido do registro para envio às redes sociais, olha, envio a quê? As redes sociais. Envio aqui não é verbo, envio aqui é um substantivo. Então, se o termo envio aqui não é verbo, se ele é um substantivo, o que é que acontece aqui? O que é que está acontecendo nessa construção do termo envio sendo um substantivo? É importante que você não perca esse fio da meada. Esse caso aí de envio, ele é um substantivo, então se é envio a quê? É um caso de regência nominal. Se é um caso de regência nominal, o termo as redes sociais, ele vai ser um complemento nominal. Então não esquecer esse detalhezinho aí, tá bom? Vai ser um complemento nominal na estrutura. Então fique aí atento a este caso para que você não perca, que você não erre de forma alguma. As redes sociais, a crase está aí, é obrigatória, inclusive, devido à regência do nome. É um caso de regência nominal. Voltando para o texto, e para o grupo que conseguiu se reunir, o sentido do registro para envio às redes sociais é devastadoramente maior do que o sentido do caloroso reencontro. Ou seja, é muito mais interessante, atualmente, um reencontro, o registro do reencontro do que o próprio reencontro. Aí tem essa informação, aí tem essa construção. Aí no final o autor, que sou eu, ele diz assim, vou ali comprar vinil para ouvir o chiado do tempo, ou seja, ele quer sentir aquele cheirinho, aquele gosto do tempo que ele viveu, tempo que não volta mais, e sentir o cheiro dos discos, tão originais os discos, tão verdadeiros os discos, tão humanos os discos. Então você percebe que há um pouquinho de crítica, e ele está fazendo a referência, está se remetendo aos discos, porque ele não está conseguindo encontrar essa característica humana, digamos assim, hoje, nas pessoas. Então, ele encontra características humanas, toda essa afetividade, todo esse contexto, ele está conseguindo encontrar nos discos, mas não nas pessoas. Então, é um texto que ele nos leva à reflexão e
é interessante ver essa questão da crônica aí na estrutura, tá bom? Então vamos agora às questões relacionadas a essa estrutura, a essa crônica aqui, essa crônica reflexiva, que há essa situação de comportamento de passado e presente, passado sem tecnologia, porém com calor humano, de presente com tecnologia, porém sem calor humano. Então, é isso. O texto se resume a essas situações. Vamos às questões. Primeira questão. Sobre o texto, admite-se um desprezo total do autor em relação à tecnologia usada no Brasil. Não há um desprezo. Tá bom? Deixar bem claro, não houve um desprezo aí. Na verdade, ele está observando a questão da comparação. Ele está comparando a questão temporal, como se comportavam as pessoas no passado próximo, né? Numa época em que ele, uma geração dele, uma geração anterior, e como é agora esse comportamento. Então, não é um desprezo em relação à tecnologia. Tá? Então, não aconteceu isso aqui. O erro está no desprezo. B. Um desenho do comportamento vivido no período anterior em relação ao atual como menos interessante. Não está havendo isso de mais interessante ou menos interessante, não. Como falei para você, existe uma comparação e nessa comparação são observados alguns pontos. E ao se observar esse ponto, por exemplo, um dos pontos de observação é o ponto da tecnologia. E nessa tecnologia, você percebe que ela veio com uma carga de frieza. É isso, tá? Mas não é mais nem menos interessante, não. C. Um olhar crítico do autor sobre a relação inversamente proporcional ao observar a tecnologia e as relações pessoais na linha do tempo. Vamos lá. Então, quando ele faz, ao observar a tecnologia, eu tenho aqui, olha, passado. Tenho aqui a situação sem tecnologia. Tá? E nós temos aqui uma relação maior de afetividade. Quando você vem ao presente, então, quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais tecnologia. Olha aqui. Quanto mais a tecnologia se desenvolve, diminui a afetividade. Então, quanto mais tecnologia, menos afetividade, logo houve uma relação inversamente proporcional. Proporcional foi ótimo, né? Proporcional. Resposta à letra C. É isso aí. D. Um alerta exclusivo à geração que hoje está na idade em que ele estava, quando havia uma relação mais calorosa entre pessoas. Não é um alerta exclusivo a essa geração, não. Não é um alerta a essa geração. Afinal de contas, na geração em que ele se encontra, e a geração em que ele estava também, o que aconteceu? Esse pessoal se encontra hoje. Então ele está querendo falar para todo mundo, não somente para a geração que está na idade que ele estava naquele período, não. Tá bom? Então aqui não é essa geração de hoje, não. É para todo mundo, uma crônica de forma geral. Porque, por exemplo, minha mãe. A minha mãe ela é completamente alucinada, minha gente, por WhatsApp, por Facebook. Minha mãe tem 66 anos. Então é um alerta para ela, não é para a geração que hoje está na idade em que ele estava, tá bom? O erro está aí, exclusivo essa geração. A letra E, uma sensação de dever cumprido da sociedade quando se trata de passado e presente e o comportamento com a tecnologia. Nada a ver. Dever cumprido, nada a ver isso aqui, tá bom? Então, não tem sensação de dever cumprido da sociedade, não. Quando se trata de passado e presente, não, por favor. 2. Sobre o trecho ao evento, eu acho que eu já falei sobre isso. Presente o segundo período do texto, percebe-se o que é ao evento. É um resultado de quê? Da regência do verbo chegar. Só olha aqui o texto para mim, por favor. Quando você olha aqui o texto, quem chegasse primeiro ao evento. Chegasse ao evento. Tá bom? Então, sendo assim, você percebe que é um caso de regência verbal no contexto. Eu não entendi porque você colocou no contexto. Porque você sabe que quem chega, chega de também. No contexto aí foi chegar a como destino final. 3. Aqui é boa, hein? Considerando-se o emprego de palavras e estruturas do texto, a alternativa em que não há valor adjetivo é. Não há valor adjetivo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o de cadeira. Olha aqui na expressão. Quando ele diz chazinho de cadeira, é o tipo de chá. Tipo de chá de cadeira. Então, se é um tipo de chá, inclusive é um adjunto até nominal por conta disso.
Chá de cadeira. É uma expressão, chá de cadeira. Esse de cadeira aí vai ser o quê? Um valor adjetivo, que ele está caracterizando o chá. Então já está fora. Próximo. Letra B, fixo. Fixo, se você for analisar de forma solta, fixo é adjetivo. Mas vamos ver se aqui ele está como adjetivo. Observe aqui. Ao evento marcado com 10 dias de antecedência, sem WhatsApp, Face, celular, nem fixo. Ou seja, sem estas coisas. De acordo com o paralelismo, o WhatsApp sai com uma coisa. Se sai com uma coisa, é um substantivo. Face, também. Celular, também. E fixo, que está se referindo a quê? Ao telefone. Então, fixo está no lugar do termo telefone. Celular está no lugar do termo telefone também. Então, todos esses elementos aqui, eles são substantivos. Se eu tivesse dito telefone celular, telefone fixo, aí ele seria um adjetivo. Mas não tem aí o termo telefone. Tem fixo. Então, ele tem valor de substantivo. A nossa resposta será a letra B de bola. Ressabiado, quando eu digo aqui, olha, quando no contexto você percebe a estrutura, que ele diz assim, e o ritmo ressabiado está ligado a ritmo. Tá? E humanos, lá no final do texto, quando temos aqui a expressão humanos, olha, tão originais os discos, tão verdadeiros os discos, tão humanos os discos. Então, adjetivo. E que conseguiu se reunir? Temos uma construção oracional. Só que temos a construção oracional, olha, preste atenção, quando diz assim, olha o que diz a estrutura aqui, deixa eu ver, aqui. E para o grupo que conseguiu se reunir, esse que é um pronome relativo. Todo pronome relativo inicia uma oração adjetiva. Se ele inicia a oração adjetiva é porque essa oração tem valor de adjetivo. Olha aí que maravilha. Muito bom mesmo. Então, a nossa resposta é a letra B de bola, acredite. Meu amigo, eu disse que aqui nós temos que detonar, raciocinar. Quarto. O sentido do registro para envio às redes sociais. O trecho às redes sociais desempenha valor sintático de envio a quê? Então, é um caso de regência nominal. Se é um caso de regência nominal, porque envio aqui é um substantivo. Se envio é um substantivo, as redes sociais, o termo as redes sociais, ele vai complementar esse substantivo. Então, ele vai ser um complemento nominal. Então, o resultado da regência nominal é o complemento nominal. As redes sociais, complemento nominal. Resposta à letra B. Quinto, sobre o título O Calor dos Encontros Marcados e a Frieza do Vamos Marcar, tem-se o quê? Olha só, não confundam paradoxo com antítese. Perceba que aí tem paradoxo e tem antítese. Paradoxo seria se eu dissesse assim, o calor frio dos encontros marcados. Se eu dissesse o calor frio, o calor dos encontros marcados está tão frio, aí isso seria um paradoxo. Porque estaríamos numa mesma construção. Mas aqui eu tenho o calor, ele é dos encontros marcados. E a frieza é do vamos marcar. Então, eu tenho calor e frieza. Então, são duas situações que elas são opostas. A frieza é do vamos marcar. E o calor é dos encontros marcados. Tá bom? Então, você percebe que o calor dos encontros marcados, nós temos a questão do passado. Isso aqui foi o que acontecia no passado. É aqui quando a coisa realmente acontecia. E a frieza do vamos marcar, isso aqui está no presente, em relação ao texto. Tá bom? Construção de presente. É uma relação aí de passado e presente. E nessa relação de passado e presente, você percebe que é estabelecido, dentro de cada estrutura, aí um elemento, calor está ligado ao encontro marcado, e frio está ligado ao vamos marcar. Então, são duas situações diferentes, são situações opostas. Então, não é um paradoxo, isso é uma antítese. Dá outro exemplo aí para mim de paradoxo. Se eu dissesse assim, a frieza desse calor do vamos marcar, percebo que estariam todos numa mesma estrutura, que não é o que aconteceu aqui, são duas estruturas diferentes, tá bom? Então, aí, resposta à letra B de bola, fim da questão. Sexta, ao evento marcado com 10 dias de antecedência, sem WhatsApp, Face, celular nem fixo, quem chegasse primeiro, sobre os itens oracionais presentes nesse trecho, conclui-se que há um verbo na voz passiva analítica. Como assim? Você viu
comigo, você vê comigo em questões, você vê comigo em aulões e tal, que a voz passiva analítica, ela vem de forma explícita com verbo ser mais particípio. Não é isso? Verbo ser mais particípio. Ado, ido, eito. Epa, eu tenho aqui, olha, marcado. Será que isso aqui é um caso de voz passiva? Ao evento marcado com 10 dias de antecedência. Gente, nós temos aqui uma oração reduzida de particípio. Para você ter certeza, basta você fazer isso. Olha. Ao evento que foi marcado com 10 dias de antecedência. Que era marcado. Que foi. Que era. Olha aí. Então, você tem uma estrutura aqui de voz passiva, analítica, resposta à letra A. Mas que absurdo? Sim. Aqui está dizendo, há um verbo com transitividade direta. Não há um verbo com transitividade direta, porque seria esse verbo se fosse o verbo marcar, se ele estivesse na voz ativa. O verbo chegar aqui, quem chega a algum lugar. Então, não há transitividade indireta. Desculpa, aqui está dizendo transitividade indireta. Eu falei para você direta. Marcado seria transitividade direta, se ele tivesse na voz ativa. Chegasse é intransitividade, ele regendo preposição a, dando ideia de lugar. Há um verbo na voz passiva sintética. A voz passiva sintética é aquele que tem si, que a gente chama de partícula apassivadora. Isso aqui só irá acontecer quando eu tiver um si, deixar bem claro para você, olha, se eu tiver um si ligado a qualquer verbo de transitividade direta. Partícula passivadora, mais um verbo de transitividade direta. Tem que ter o de transitividade direta. E não acontece o si com partícula aqui, não. Houve a passiva analítica. Só que é voz passiva analítica reduzida de particípio, ou seja, não teve o verbo ser. Mas você vai fazer sempre isso, tá bom? Não há objeto direto. Se tem uma voz passiva, não há objeto direto. E não há voz passiva. A voz passiva, vocês viram comigo aqui. Eu acho que muita gente colocou letra E, mas é a letra A. Então, fiquem atentos. Sétimo, quem chegasse primeiro. Sobre classe de palavras, primeiro, no contexto, tem valor de. Gente, quem chegasse primeiro é quem chegasse. Chegar primeiro. É chegar em primeiro lugar? Não. No contexto é quem chegasse antes. Se é quem chegasse antes, isso aqui é um valor temporal. Se é um valor temporal, vamos colocar no plural, eles chegaram primeiro. Eles chegaram antes. Então, se é valor temporal, isso aqui vai ser um advérbio. Chegar antes é chegar primeiro. É um termo invariável na estrutura. Basta você utilizar no plural. Você percebe que primeiro não se move. Eles chegaram primeiro. Então, primeiro aqui vai ser um advérbio de tempo. Adjunto adverbial de tempo. Se é advérbio adverbial, a resposta à letra E. Maravilha! Isso mesmo! Oitavo, sobre o trecho, tomava um chazinho de cadeira, ou até levava um bolo, mas por fim todo mundo se esbarrava para bater perna e ser feliz. Olha, vamos lá, gente. Quando eu digo tomava um chazinho de cadeira, o sujeito é uma estrutura que está anteriormente, tá? Que é o quem. Tá? Quem levava um bolo, quem tomava um chazinho de cadeira. Todo mundo é sujeito e se esbarrava. Sujeito simples. A banca gosta disso, tá? Sujeito simples. Para bater perna. Quem é o sujeito de bater perna? Todo mundo. Só que tem um detalhe. Ele não está aqui explícito, olha. É um sujeito semântico. Se é um sujeito semântico, vamos chamar de sujeito aqui o quê? Pelo fato de estar com a preposição, o verbo ficou no infinitivo, mas está ligado ao termo todo mundo. Então aqui vai ser um sujeito oculto. E vai bater perna e para ser feliz. O sujeito de bater perna e de ser feliz vai ser o termo todo mundo, que está oculto nessa construção. Tá? Para todo mundo bater perna e todo mundo ser feliz. Aqui está. Então, bater e ser são exatamente os verbos que têm o mesmo tipo de sujeito. Lembrando que o sujeito de todo mundo é sujeito simples. Sujeito de bater, sujeito oculto. Resposta à letra B de bola. Muito bom.
A ocorrência da crase em as redes sociais tem motivo igual a. Então, eu acho que já houve uma questão dessa aqui, olha, envio às redes sociais, complemento nominal. Então, a banca, que sou eu, eu quero saber de vocês, né? Mas a estrutura do UFC é essa. Eu trabalhei dentro do contexto do UFC. No contexto semântico, linguístico, a parte de crase, a banca trabalha desse jeito. Então, ela trabalha querendo saber o porquê da crase, o motivo, tá? O motivo igual em. Então, o motivo que equivale em. Então, aqui, olha. Se você viu que enviou às redes sociais foi um caso de regência nominal, basta você procurar uma alternativa em que o nome também peça o seu complemento. Só isso. Tem que ser a regência do nome. Então, com referência às dores, preferiu a casa do lado à fazenda, chegaram à tarde, aliava-se às formas e dar valor à vida. Então, com referência a quê? As dores. Complemento nominal. Preferia a casa do lado à fazenda, quem prefere uma coisa, objeto direto, regência verbal, a outra, objeto indireto, regência verbal também. Chegaram à tarde, vai ser adjunto, adverbial, tá? De tempo, que aqui chamamos de locução adverbial, feminina, por isso que teve crase, e aliava-se. Aliava-se a quê? Então, aqui você tem um caso de regência verbal. E dá valor à vida, você dá o quê? Valor. E dá a quem? A vida. Então, aqui você tem um caso também de regência verbal. Vamos lá? Então, nossa resposta é a letra A, que foi a única que teve aqui regência nominal. 10ª. Hoje a gente encontra por acaso alguém na rua e, com toda a tecnologia existente, este diz. Vamos lá. Quando você tem, olha, você percebe que o sujeito da primeira oração é o termo agente. Agente encontra o verbo da primeira oração. Encontra alguém, olha, sujeito, verbo, transitivo direto, e alguém, objeto direto. E se nós tivéssemos o mesmo sujeito, e esse mesmo sujeito, ele desse a sequência, sem ser adversativo, sem nada, aí você não utilizaria vírgula. Mas, quando tem um sujeito diferente, olha, este sujeito diz. Sujeito e verbos diferentes. Então, o que é que acontece? A vírgula será facultativa antes do e. Viu, gente? Então, antes desse e aqui, você pode pôr uma vírgula também. Você vai dizer, eita, Heber, que loucura é essa? Vai ficar o e entre vírgulas? Não, não é o e que vai ficar entre vírgulas. O e pode ficar precedido de forma facultativa. Então, olha, facultativa, a vírgula, precedido de forma facultativa, e esse com toda a tecnologia existente, é ele que está isolando essa vírgula que veio depois do e. Tá bom? Então, com toda a tecnologia existente, você tem aí um termo adverbial. Tá bom? Então, é isso que está acontecendo. Você tem que manter o sentido original. Na letra A, tem no dia de hoje, encontramos alguém na rua. Não é no dia de hoje, porque hoje não é no dia de hoje. No contexto, hoje, até caberia se eu dissesse nos dias de hoje, mas no dia de hoje dá a ideia que é este dia. Tá bom? Então, isso aqui já começou errado. Porque já mudou o sentido. Encontramos alguém na rua e com toda a tecnologia existente, esta diz, esta quem? A tecnologia? Está errado também. Ah, não pode. Porque esse este aqui se refere ao alguém, como eu disse a você, é o alguém. É uma coesão para o termo alguém. Eu tenho um agente e tenho alguém. Então, se eu fizer essa referência ao termo agente, olha só, maravilha, minha garganta, né? Tá maravilhosa. Mas é o concurso do J, trabalhando dia a dia, domingo a domingo. Esse monte de concurso. Então, agente é o primeiro referente, o segundo referente é alguém. Tá bom? Então, aqui não pode ficar esse não, deixar bem claro isso, porque nós temos dois referentes, agente e alguém. Atualmente, encontramos alguém na rua e com toda a tecnologia existente, este por acaso diz. Perceba que no contexto, hoje a gente encontra por acaso, a gente não diz por acaso não, olha. Está errado. O que está errado é isso, porque esse por acaso está ligado ao diz. E no texto original, o por acaso está ligado ao encontra. Então, está errado por causa disso. Você tem que ter muito cuidado a que termos, a que verbos esses itens estão fazendo referência. Por isso que não pode ser a letra B. Letra C. Ocasionalmente, encontramos alguém na rua. Encontramos
na rua alguém nos dias de hoje. Então, isso aqui tudo, olha, encontramos nos dias de hoje, está ligado aos dias de hoje. Tá? Encontramos na rua, tudo aqui está ligado ao encontramos, perfeito. Ocasionalmente, por acaso. Vírgula, já disse a você que a vírgula antes do E aqui é facultativa, está certo. Com toda a tecnologia que há, vírgula, que é existente, essa pessoa, olha, essa pessoa diz. Mas você disse a mim que não podia ser essa, mas só que aí eu disse a você que não podia se eu tivesse apenas o termo este, esse. Mas em relação a essa, acompanhada do substantivo, essa pessoa. Quem é essa pessoa? É esse alguém. É esse alguém aqui. Então está certíssimo. Se eu dissesse apenas o pronome demonstrativo, essa ou esse, estaria errado. Mas quando eu digo esse alguém, aí você não fez referência a dois, você fez referência somente a esse elemento, esse alguém, que é essa pessoa. Não pode ser o termo agente, esse alguém não pode ser agente. Porque o agente, ele tem um valor coletivo, ele não vai equivaler essa pessoa, tá bom? Então, a resposta é a letra C, a forma aí mais coerente. Tá? Se não tivesse, novamente digo a você, se não tivesse o termo pessoa, não caberia o essa, nem caberia o esse, tá bom? Não caberia, tá bom? Resposta é a letra C. Letra D, sempre se encontra alguém na rua. Aqui no texto diz sempre encontramos alguém. Quando eu digo sempre se encontra alguém, eu estou dizendo que sempre alguém se encontra. Então está errado. Tá? Já está errado. Então as pessoas se encontram na rua fazendo isso. E devido a toda a tecnologia, temos erro aqui de crase. Erro feioso aqui de crase, né? Um devido lá com ideia de causa aí na construção. Então está errado. Letra E. Hoje, por acaso, encontra-se alguém na rua e depois de toda a tecnologia existente, esse pessoal diz. Então, olha, não pode ser esse pessoal, porque ali falou alguém. Alguém não pode ser esse pessoal. Poderia ser essa pessoa e não esse pessoal. Tá? E cuidado com o depois de, porque o depois de não caberia no contexto. Tá? Aqui não cabe, olha, porque com toda a tecnologia existente, não é depois de toda a tecnologia existente. De forma alguma. Questão de reescritura, eu adoro. Aí que está. Meninos, eu aguardo vocês. Nos próximos temos mais 3 seriados. Mais 3 simulados. Seriados e simulados. E você estará aqui acompanhando cada situação dessa pelo nosso canal no YouTube. Porque nós queremos a sua nomeação. Você não quer não? Então venha. Meu nível estará lá em cima, tá? Permanecerei, porque eu quero que você feche a prova. Quero que você gabarite. Abraço. Tchau, tchau.